capítulo 25 do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ele traz para nós uma revelação muito especial. E eu coloco como tema para a gente refletir o cuidado com a promessa. Observe que Abraão, e a gente já vem estudando sobre Abraão desde o capítulo 12, que foi como quando Abraão recebeu a chamada. Ele acreditou naquilo que ele ouviu de Deus de uma forma tão profunda. Ele levou aquilo tão a sério que ele a priori abriu mão da sua parentela, abriu mão da sua terra natal, abriu mão dos amigos. E ele passou 25 anos da sua vida andando, mudando de lugar a lugar, com erros e acertos, esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que ele recebeu uma promessa de ter um filho, e que daquele filho seria a sua descendência. No capítulo passado, você observa que ele tem um cuidado tão grande com a promessa, que era Isaque, que foi aquilo que Deus prometeu para ele, que ele teve o cuidado com quem Isaque iria casar. E ele envia alguém para buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Isaque agora está casado, e nós estudamos aqui como foi esse casamento. Agora, ele precisa dar sequência à sua trajetória, mas ele tem tanto cuidado com a promessa que ele recebeu, ele tem tanto cuidado com aquele filho, ele tem tanto cuidado com o que Deus falou com ele, que ele toma algumas atitudes aqui no capítulo 25, que uma pessoa que não tem uma revelação de Deus, olha para esse capítulo e vai falar só da morte de Abraão. Uma pessoa que lê o capítulo 25, se ele não busca de Deus uma revelação para o texto e não atenta para os detalhes, ele vai observar só a morte de Abraão. E ele vai focar que Abraão morreu. Mas nesta noite, o capítulo, a revelação bíblica é muito maior do que a morte do homem que recebeu a promessa. Deus tem coisas preciosas a nos ensinar a partir do cuidado deste homem, com todos os detalhes a respeito da promessa que ele havia recebido. Eu preciso aqui dizer, antes de observar cada tópico que eu preparei aqui e recebi do Senhor, digo igual Paulo, o que eu vou entregar aqui essa noite, que Abraão, ele cuida da promessa, e ele recebe um cuidado de Deus especial pela promessa que ele recebeu e por ele valorizar aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Tanto é verdade que ele recebe a promessa com 75 anos e ele consegue andar com Deus por 100 anos. Abraão teve um relacionamento com Deus por 100 anos. Porque quando Abraão morre, diz o texto, aqui no capítulo 25, Abraão tinha 175 anos. 100 anos, ele vive um relacionamento tão profundo e vê o cuidado de Deus para com a sua vida. E ele cuida tão bem daquilo que ele recebeu, que ele se torna um exemplo para todos nós. Então eu gostaria de pensar logo no início deste estudo, que todos nós precisamos ter essa percepção
que Abraão teve, que é aprender a recomeçar. Aprender a recomeçar. Olha que no capítulo 23, o maior capítulo de Gênesis, ele está tratando da morte de Sara. E a gente estudou aqui sobre esse momento de dor que o patriarca passou. Já no capítulo 24, ele manda preparar uma noiva para o filho. Mas no capítulo 25, ele casa de novo. Com 140 anos. Todo mundo que acompanha a Bíblia sabe que Abraão recebe a promessa com 100 anos. Quando Sara morre, ele tinha 140 anos. Isaac tem 40 anos. Para muita gente, a vida acabou. E esse é o detalhe de muitas pessoas, que não consegue fazer a leitura correta da sua história e das promessas de Deus na sua vida. E eu vou provar para você aqui, que o casamento de Abraão com Quetura foi muito mais do que um velho que queria casar porque queria. É que ele tinha noção que a promessa ainda não estava totalmente cumprida. Ele tinha a percepção de que parte da promessa havia sido cumprido. Ou seja, quando Sara tem Ismael, Ismael é o filho da promessa. De Ismael viria a nação de Israel. Mas se você olhar cuidadosamente a promessa não é só para a nação de Israel. A promessa de Deus para Abraão vai além da nação escolhida por Deus. E a gente precisa ter a percepção correta da promessa que Deus nos fez, senão diante de um embate, diante de uma tristeza, diante de uma perca, qual é a primeira palavra que vem na mente? Desista, acabou, não dá mais. Mas o velho Abraão, com 140 anos, não se entregou apesar da idade. Porque Abraão tinha a seguinte percepção: eu estou vivo, a promessa ainda não cumpriu totalmente, e a palavra do meu Deus, ela não cai por terra, então eu continuo acreditando na promessa. Tem muita gente se entregando com o tempo, com a idade. Ah, pastor, eu já sou velho. Ah, pastor, ninguém olha para mim. Ah, eu estou doente. Ah, eu estou isso, eu estou aquilo. Pois eu vou dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, para a promessa se cumprir, não importa se você está doente, não importa se você está velho, não importa se você já está com cabelo branco, não importa se as pessoas não acreditam, o que importa é duas coisas: você acreditar e estar vivo, porque a palavra de Deus ela não passa. E isso aqui é extraordinário. Não se entregue, apesar da idade. A promessa se cumpriu, não, então aguarde. Acredite, alimenta isso. Segundo, Abraão casa novamente, não deixou as percas e as frustrações travar a sua vida. Presta atenção que eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Tem gente que não casou por uma opção. Por exemplo, tem gente que ficou viúva cedo ou viúvo e decidiu que não vai casar e vai seguir a vida. Tem algum problema disso? Não. O problema é que uma boa parte das pessoas que teve algum problema na sua trajetória não casa de novo por frustração. E aí é onde está o problema. Abraão estava dizendo: não, eu não vou deixar que uma dor como essa que eu passei trave a minha caminhada para aquilo que ainda está para ser cumprido. E muitas pessoas, por não entender isso, terminam se frustrando e terminam perdendo grandes experiências, como Abraão teve aqui na sua velhice, a partir dos 140. Dos 140 até os 175 anos, Abraão teve experiências extraordinárias e o restante da promessa foi cumprida e o nome do Senhor foi glorificado.
A terceira coisa, não dê espaço para depressão. Tem gente que diante de uma dificuldade se isola. Não, porque eu já sou velho. Não, porque ninguém gosta de mim. Porque você sabe que a maior discriminação não é aquela que alguém faz a você, é aquela que vem de você mesmo. A maior discriminação, ela vem de nós mesmos. Quando nós não acreditamos mais no nosso potencial. Não, eu já sou velho. Não, porque Deus me abandonou. Não, porque meu filho foi embora. Ismael foi embora. Isaac já está casado. Tem gente que quando fica velho, em vez de aprender a celebrar e dar continuidade à vida, ele fica um poço de amargura. Não, porque eu não tenho nada. Não, eu nasci para sofrer. Abraão olhou e disse, bora, casar. Vou casar com quentura. Já casou com a mulher, quentura. Não se isolou por causa da dor. Tem gente que fica numa depressão, se isolando, porque eu sou feio, porque eu sou magro, porque eu sou gordo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, ninguém olha para mim. Então a primeira pessoa que tem que olhar para você é Deus, a segunda pessoa é você. A primeira pessoa que tem que te valorizar é Deus, a segunda pessoa é você. Então diga aí para o seu irmãozinho que está do seu lado, aprenda a recomeçar, aprenda a levantar e continuar. A vida te deu um tombo, caiu, levanta, Deus vai te dar vitória. Sofreu, levanta, sara essa ferida, toca o barco. E tem gente que nem, porque pastor, porque o senhor sabe, e ninguém, não, Abraão olhou e disse, foi complicado, tá difícil, a idade chegou, mas estou vivo, e enquanto a vida... Então a primeira coisa que quem está cuidando da promessa precisa ter é aprender a recomeçar. A segunda coisa que a gente precisa olhar aqui no cuidado com a promessa é o rejuvenescimento de Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão morre, Abraão está farto de dias. Deus renovou as forças de Abraão. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem tem promessa de Deus precisa aprender a desfrutar do rejuvenescimento que só Deus provoca. Rejuvenescer, ver as forças sendo renovadas. Ver as forças sendo novamente colocadas à sua disposição. É isso que acontece com Abraão. Primeiro, ele gerou filho até o fim da vida. De 140 a 175 anos, ele gerou 6 filhos, 7 netos e 3 bisnetos. Alguém olhava para Abraão e dizia, um velho acabado. Ele diz, pergunta a quentura. Pergunta a quentura. Tô novo, tô rejuvenescido. Eu não sei qual foi os baques que a vida te deu. Eu não sei qual foi as percas que você teve ao longo da caminhada. Mas se a promessa de Deus está na tua vida, essa noite tem rejuvenescimento de Deus para você. Seja rejuvenescido através destas nações árabes. Foram geradas assim como Ismael. E a gente vai aprender mais na frente. Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de nações. Não é só da nação de Israel. E Deus agora está dizendo, tá velho, mas tem promessa. O tempo passou, mas tem promessa. Teve umas feridas no caminho, mas tem promessa. E quem tem promessa, eu cuido, eu renovo, eu encho, eu dou vigor, eu dou renovo, eu dou força. E eu profetizo nesta noite, receba rejuvenescimento de Deus para a tua vida. A segunda coisa, a promessa mostra que ele era para ser pai de nações. Ele sabia que a promessa ainda não tinha se cumprido na totalidade, apesar de Isaac já ter nascido. E eu preciso observar com você o que está em Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E serás um pai de uma multidão de nações. Geralmente a gente pensa assim, não, mas Deus prometeu que Abraão seria pai da nação de Israel. Não só da nação de Israel. Deus disse para ele, você vai ser pai de nações.
E quando você estuda o capítulo 25 de Gênesis, que você vê a linhagem dos filhos de Quetura, você vai ver que estes meninos se desenvolvem e se tornam nações árabes. E quando você olha o desenvolvimento de Ismael, ele se torna uma nação, o pai dos árabes, de nações dos árabes. Deus estava dizendo: a minha promessa não é só para você ter Isaac, não é só para ter uma nação escolhida. A minha promessa é que você seja pai de nações. E quando Abraão chegou a 140 anos, que perde a mulher, fica viúvo, quem sabe o corpo já estava dizendo: está na hora de aposentar. E ele lembra da promessa de Gênesis, capítulo 17, versículo de número 4: você será pai de nações. Ele disse: então ainda tem alguma coisa para fazer na terra, ainda tem alguma coisa para fazer na terra. Futuca teu irmão e diga: está na hora de vasculhar a caixinha das promessas de Deus. Vai, futuca teu irmão e diga: está na hora de vasculhar as caixinhas das promessas de Deus. E eu recebo autoridade para dizer: nenhuma delas vão cair por terra, porque quem prometeu é fiel. Todas se cumprirão. Profetiza para uns 3 irmãos: todas se cumprirão. Todas. Esse rejuvenescimento, ele vem do céu. Deus te dará força e vigor. E esse versículo aqui todo mundo conhece, a gente vai ler e todo mundo sabe ele. Isaías capítulo 40, versículo 31. Olha o que diz o profeta: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor vão ficar fracos. Renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor vão ficar doentes, acabados. Renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor vão ficar brocos e caindo pelos pedaços pela rua. Renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor serão reconhecidos como fracassados e depressivos. Renovarão as suas forças. Então olha para o teu irmão e diga: Deus acabou de lhe dar a receita de como você ficar renovado. Diga para ele: uma pílula ao acordar e uma pílula ao dormir, de esperança. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está esperando, Deus está renovando. Está esperando, Deus está renovando. Está esperando, Deus está renovando. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas não acaba aí. Diz o que mais? E subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Tome posse dessa palavra. Quem cuida da promessa precisa aprender a esperar. E esperar no Senhor traz renovo, traz vigor e faz você ir além das suas forças. Ó, vai correr, não vai cansar. Vai caminhar, não vai ficar fadigado e vai subir como águia. Eu vou trazer uma revelação para você, dar um glória com gosto. A águia, quando fica velha, que o bico já não tem mais a mesma, não está tão afiado, as garras não estão mais afiadas, ela vai para um lugar deserto, e lá nesse lugar deserto tem o renovo. E o renovo da águia ela bate o bico contra a rocha até cair, ela passa as garras no penhasco até sair, as penas dela caem, e quando ela está naquele lugar que se alguém olhar para ela diz: misericórdia, que assombração é essa? Ela dá um voo no mar, o sal naquelas feridas que as garras já foi tirada e o bico já foi tirado, cicatriza, e daqui a pouco o bico volta a brotar novamente, as garras voltam a brotar novamente, as penas voltam a sair novamente, e quem viu ela indo para o deserto e vê ela voltando, está irreconhecível. Deus está dizendo: espera meu tempo que você vai ficar irreconhecível, espera meu tempo que você vai desfrutar do renovo.
Vamos para frente. Tem algumas coisas que quem tem promessa precisa fazer. E aqui a gente começa de forma incisiva sobre isso. Primeiro, proteja a promessa. Você não pode deixar a promessa ao haver navio. Não, você tem que proteger a promessa. Você tem que valorizar a promessa. Você tem que ter cuidado com a promessa que você recebeu. E aqui a gente vê uma orientação linda. Primeiro, tome atitudes que não comprometa a promessa. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Tome atitudes que não comprometa a promessa. Abraão sabia que a promessa era com Isaac. E ele não pensou 2 vezes em não permitir que a promessa fosse comprometida. Eu quero chamar sua atenção para o capítulo 25 de Gênesis e no versículo 5, para você observar o comportamento de Abraão. Abraão recomeça, casa com Quentura. Abraão é rejuvenescido, tem mais 6 filhos, tem netos, tem bisnetos. Abraão consegue, através destes, ser pai de outras nações. Mas quando ele chega no versículo 5, diz assim: porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Esse aqui é um segredo que a gente precisa aprender e valorizar. Pode chegar na sua mão o que for, foi Deus que deu, mas proteja a promessa. Você pode conseguir conquistar coisa que ninguém conseguiu conquistar, mas proteja a promessa. Você pode conseguir, na idade que você tem, o que ninguém conseguiu conquistar, mas proteja a promessa. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu tenho outros filhos, isso aqui faz parte da promessa, mas a minha promessa principal é esse menino. Então o que eu tenho é dele, a minha função é proteger, é guardar. Eu não posso perder isso de vista. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que tem de gente que depois que ele consegue algumas outras coisas, ele consegue deixar a promessa desprotegido. Olhe para mim, Deus te fez promessa que você ia crescer, mas este crescimento não é a promessa. Isso faz parte do processo, mas a promessa foi a chamada que ele te deu, a promessa foi o dom que ele te deu, a promessa foi o ministério que ele te deu. Então aprenda na hora de tomar atitudes, proteja a promessa e diga: não, eu tenho isso aqui, mas o mais importante é aquilo que Deus fez na minha vida e eu não posso esquecer disso. Não esqueça de proteger a promessa. Olha o que diz Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é que Josué estava dizendo? Eu não abro mão de proteger o que Deus me deu de mais valioso. Tem gente que quando começa a melhorar de vida, a primeira coisa que ele esquece é os filhos. A primeira coisa que ele esquece é de observar a vida espiritual dos seus filhos. Ele vai deixando de mão. É como se ele dissesse: é tanta vitória que eu não sei mais como é que eu lido. Tanta coisa eu vou dividir. Não, você pode até dar presente para os filhos de Quentura, mas a promessa é Isaac. A tua missão é proteger Isaac. Ou seja, as outras coisas que Deus vai fazendo chegar, você cuida. As outras coisas que Deus vai fazendo chegar, você valoriza. Mas não pode deixar Isaac desprotegido, porque é aí que se destrói tudo. Tem muita gente que depois que recebeu outras coisas, ele não teve a percepção de Abraão. Abraão não chegou e disse: já que eu tenho 6 filhos de Quetura e 1 filho de Sara, pega a herança e divide com os 7. Não. Ele olhou e disse: os filhos de Quetura
vai ter que receber alguma coisa, mas a promessa não é com eles, a promessa é com Isaque. Pegue na mãozinha do seu irmão e diga: você ainda lembra da promessa? Então seu desafio é proteger a promessa. Está famoso, mas proteja a promessa. E a sua promessa é você cuidar daquilo que Deus entregou na sua mão. Tem gente que o maior desejo que ele tinha, quando você vê uma mulher desesperada no caixão, eu vou junto, não soube proteger a promessa. Aí depois que perde, era tão bom, perdeu, infeliz, perdeu, não soube cuidar. Quando você vê filhos desesperados porque não soube cuidar, se perdeu com a fama, se perdeu com dinheiro, se perdeu com outras coisas. Mas Abraão estava dizendo: para vocês presente, para ele herança, para vocês presente, para ele proteção, porque a promessa que Deus me deu tem um nome, é Isaque. Aleluia. Aprenda a proteger a promessa. Se alguém chegar para você e dizer assim: olha, eu tenho algo para você, vai ganhar muito dinheiro, vai comprometer a promessa, caia fora. Você tem uma missão: cuide da promessa. Você não pode ser injusto, mas não queira dar partes iguais para quem tem promessas diferentes. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Você não pode pegar e dividir partes iguais, sabendo que o mais importante é a promessa. Você não pode dividir seu tempo como se Deus tivesse o mesmo tempo que as outras pessoas têm na sua vida. Não pode. Você não pode colocar Deus no mesmo quadradinho que você coloca outros. Não pode. Você não pode colocar as coisas de Deus no mesmo nível que você coloca as outras coisas. Não pode. Ou você toma cuidado para proteger o que Deus te deu, ou você termina perdendo tudo. Segundo, não é fácil cuidar da promessa. Tem que ser responsabilidade, tem que ter coragem. Ser pai, ser mãe, ser pastor, ser líder não é papel para irresponsável. Não é. Observe que essa atitude que Abraão tomou aqui não é uma atitude fácil. Não é. Imagina, está pensando que Quentura não ficou zangado com ele? Você está pensando que aqueles meninos, filho de Quentura, não ficou zangado? Você está pensando que não tem gente que vai ficar zangado com você quando você fazer o que é para ser feito? Por isso que Deus não conta com pessoas covardes. Deus conta com corajoso. Quando Deus levantou Josué, Deus disse: seja forte e seja corajoso. Quentura pode até ficar zangada, os filhos de Quentura podem ficar zangados, mas a sua função é proteger a promessa de Deus que está na sua mão, é Isaque. E eu vou lhe mostrar que cuidar de promessa não é fácil. Leia, por favor, e marque na sua Bíblia, Mateus 2, 13 e 14. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Não é fácil cuidar da promessa. Promessa não é coisa fácil de se cuidar. Imagina a atitude que Abraão teve que tomar. Na hora ele chega e diz: não. Tudo que eu tenho é do moço aqui. A promessa está com ele, o segredo de Deus é com ele. Deus fez uma promessa para Maria. Envolve José na promessa e diz: olha, você tem que casar com a moça, porque o filho da moça vai ser o salvador do mundo. Quando é agora, o anjo do Senhor aparece e diz assim: pega o menino e foge. Pega o menino e vai para o Egito. É brincadeira uma coisa dessa? Você está pensando que é todo mundo que está preparado para isso? A primeira coisa que a pessoa faz é: e o Senhor, cadê a promessa? A promessa está aí. Sim, Senhor, e agora? Foge com a promessa, guarda a promessa, protege a promessa, porque o menino não pode morrer. Então pega na mãozinha do irmão assim, só para ele não ficar muito zangado, e diga para ele assim: tem hora que você vai ter que fugir para proteger a promessa. Entendeu? Olha para ele
detalhe, diga, entendeu? Tem hora que você vai ter que sair de cena para proteger a promessa. Tem hora, mas não foi Deus que prometeu, foi, mas vai ter que sair, vai durar pouco, mas a promessa está protegida. Irresponsável não pode ter promessa. Ele bota tudo a perder. O irresponsável olha e diz, Deus é Deus, então ele não vai deixar nada acontecer com o menino. Mas o anjo estava dizendo, pega a promessa e sai daqui. Pega a promessa e vai para a caverna. Pega a promessa e vai para o Egito. Protege a promessa, guarda a promessa, porque estão querendo atacar a promessa, estão querendo destruir a promessa. Essa noite Deus está te dizendo, estão querendo atingir a promessa que eu coloquei nas tuas mãos. Então cai fora, foge, sai de cena, cuida, guarda. Cuidado para você não perder. Tem gente que perde a promessa porque é cabeça dura. Deus está dizendo, foge, ele está lá. Porque cuidar da promessa não é fácil. E aí tem um detalhe. Quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Tem gente que quer ser popular demais. Ele quer agradar os filhos de quentura, tudo. Porque eu tenho que dividir os meninozinhos, né? Para os meninozinhos, a gente boa. Para o barrigudinho ali, aquele dali, a gente boa. O outro ali, a cabeça do outro. Eu vou dar tudo. Quem tem uma promessa tem que valorizá-la, independente se vai deixar os filhos de quentura tudo bicudo. Tem gente que recebeu uma promessa de Deus e quer ser legal demais. Divide atenção para todo mundo. A mesma atenção que ele dá para Deus, ele dá para o zap, ele dá para os amigos, ele dá na faculdade, ele dá para os projetos dele. Não. Para os outros, presente. Para a promessa, tudo. Diga para alguém que está do seu lado. Para os outros, presente. Para quem te fez a promessa, tudo para a promessa. Resto para os outros. Vamos caminhando. Diga para o seu irmão, senta direito na cadeira, que não viu nada ainda. Está começando agora. Diga para ele, se acerta no banco aí que vai arrochar daqui para frente. João, capítulo de número 18, versículo 38 a 40. Abraão sabia que todos deviam ser amados e deu presente a todos os filhos de Quetura, mas a promessa era de Isaque. Olha esse texto. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos, irmão, teve o privilégio de entrar para a história como o governador que soltou a maior promessa de Deus para a humanidade. Estava na mão dele. A mulher dele um dia antes teve um sonho e disse, não mexe nesse homem, eu tive um sonho aí que é perigoso, não toca nele. Mas ele queria agradar a judeu e a romano, faz um jogo, lava as mãos, bota um plebiscito, bota a eleição. O povo preferiu eleger Barrabás, o bandido e agitador, e condenar Jesus. Teve o privilégio de proteger a promessa e entrou para a história como covarde. Pastor, mas não estava no plano? Estava, meu irmão, como estava no plano que tinha um filho do diabo. Mas se Judas tivesse vigiado, não era ele, o filho do diabo seria outro. Está escrito também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas o meu não vai não, eu estou querendo que ele fique mais quente ainda. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque quanto maior a responsabilidade pesa sobre nós, maior também vai ser o desafio, a cobrança. Quantos no lugar de Pilatos está fazendo a mesma coisa? Tem a oportunidade de proteger a promessa e não sabe fazer. Tem a oportunidade de cuidar da promessa e não sabe fazer. Então vamos caminhar, que tem uma coisa seríssima para a gente falar aqui. 1, 2, 3, já. Tem que ter separação.
Olhe para o seu irmãozinho e diga: quem tem promessa. Não, diga para ele, vamos melhorar assim a frase. Diga: quem está cuidando da promessa não pode ficar misturado. Não pode. E a gente vai pensar aqui alguns assuntos interessantes. Primeiro, a atitude tem que ser radical. Aqui a herança já foi dada, os presentes já foi dado. Diga comigo, aqui já teve distribuição da herança e dos presentes. Agora diga mais forte, aqui é uma atitude mais radical do que a primeira. Qual é a atitude, pastor? Eu vou lhe mostrar agora. Vou lhe mostrar como é. Qual é a atitude? Vem cá, meu filho. Você vai ser Isaac. Vou lhe mostrar o que é uma atitude que quem tem a ideia, eu estou protegendo a promessa. Você vai ser Isaac. Fica com cara de Isaac, mano. Não fica todo desajeitado, não. Isaac. Esse aqui é Isaac. Ó, Isaac. Agora, esse aqui é filho de Quetura. Esse aqui é filho de Quetura. Esse aqui é filho de Quentura. Ó! Era 6, eu vou botar só 3, porque as caras dos 3 aqui feias com ela já vale pelos 6. Então aqui está os filhos de Quentura, aqui está Isaac. Eles estão criados juntos. Mas Abraão olhou, olha o que é uma visão, e olha o que é um homem visionário. Estou ficando velho, a promessa é com esse moço, e se eu não separar esse moço desses daqui, por inveja e ciúme deste, pode comprometer todo o processo que o céu tem com esse. E quando eu morrer, se eu não proteger esse moço, os 3 daqui devoram eles. Então já sei o que eu faço. Herança para você, presente para você, presentinho de papai, presentinho. Agora tem um negócio. Passagem de ida, sem volta para o Oriente. Todos filhos de Quentura viajando embora, porque a promessa não pode correr risco com invejoso que está perto. Filho de Quentura, vai embora para Isaac não morrer, porque quem está cuidando de promessa é você que tem que protegê-la. Pastor, eu não entendi. Deus te deu uma filha que tem uma chamada, e tem filha de Quentura que está ensinando ela a fazer coisa que vai comprometer a chamada dela. Tu tá ligada? Tem gente que tem filho, que tem chamada, e tem filho de Quentura botando homossexualidade na cabeça do teu filho. Tu tá ligado? Tem gente que tem promessa, tá cuidando de promessa, e os filhos de Quentura tá com inveja, com raiva, querendo matar, mas está na hora de tomar atitude radical. Bora, meu filho, vai embora, para que o promessa não morra. Pode ficar com os presentes. Obrigado, meu filho. Está entendendo? Levante a mão direita para o céu e diga comigo: tem coisas que tem que ser radical. Olhe para o seu irmão e diga: quem quer ser legal demais, compromete a promessa. Tu já viu quem está com promessa ficar andando com filho de Quentura? Tu já viu quem tem promessa ficar se misturando com gente que tem inveja, que tem ciúme, que está ali torcendo para a coisa dar errada? Abraão, olha comigo, Gênesis 25, 6. Bora que a hora já foi, eu tenho um bocado de revelação para entregar aqui hoje. Com nome, sobrenome e CPF. Que a palavra de Deus ela vai no profundo. Versículo 6. Mas os filhos das concubinas, aqui chama concubina, mas na verdade a tradução dá o nome a concubina Quentura, mas na verdade Quentura foi esposa, após a morte de Sara, que Abraão tinha, deu presente. Vivendo ele ainda, despediu-o do seu filho Isaque ao oriente para a terra
oriental. Está na hora de você botar para fora e de perto de você o que pode comprometer a promessa. Está na hora de você despedir quem pode colocar em jogo a promessa. Está na hora de você cortar relacionamento com quem está colocando em jogo a promessa. Tem gente que começa a andar com a gangue, tem gente, irmão, na igreja que tem uma gangue, a gangue dos fofoqueiros, a gangue dos invejosos, a gangue dos problemáticos, que fica ali, ó. Daqui a pouco já não prega mais como pregava, já não canta mais como cantava, já não é puro mais como era vaso, agora é só siri na lata, só faz zoada, porque alguém contaminou a promessa na sua vida. Tem gente que o olhar dele só tem maldade, ele vê maldade em tudo, só não vê nele. Esse tipo de gente você não pode andar com ele, a menos que seja alguém que você não tenha como mandar embora, que é Jesus que resolve. Porque tem gente na sua vida que você não tem como mandar embora, é Jesus que resolve. Mas se você pode, manda embora. Se você pode, dá um jeito. Antes que a promessa seja sacrificada. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu acredito lá em Gênesis capítulo 12, que Deus falou comigo, e eu não posso deixar nada comprometer essa criança e esse filho. Senhores, pais e mães, cuidado com quem está próximo dos teus filhos. Olha que Deus está alertando aqui nessa igreja, porque não está... Quase toda terça-feira Deus está alertando aqui. Cuidado quem está perto dos teus filhos. Quem nasceu para proteger uma promessa não pode vacilar. É melhor tu ficar sem zap para ter tempo para conversar com essa filha, do que lá na frente tu perder noite para tentar resgatá-la. É melhor tu abrir tempo na tua agenda para poder proteger, para poder conversar, do que lá na frente tu ficar na fila para poder ir visitar nenhum lugar indesejável. Abraão estava dizendo: Isaac ninguém toca. Esses meninos é perturbado. E eles não vão contaminar a promessa. Diga para o teu irmão: toma uma atitude radical hoje. Neemias capítulo 13, versículo 7. E vinha a Jerusalém, e compreendia o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Neemias veio, construiu, reconstruiu os muros, precisou voltar para o rei Artaxerxes, e quando ele está lá, ele soube que o sacerdote pegou o lugar que botava o dízimo, pegou o lugar que botava as ofertas e deu para Tobias fazer uma suíte. Olha como tem gente que não pode ter nada de valioso na mão, que ele faz besteira. Eliasibe teve o direito de tomar conta da casa de Deus enquanto Neemias foi visitar o rei. E daqui a pouco Eliasibe pegou o lugar que botava os dízimos, as ofertas, está escrito na Bíblia, e deu, era uma sala grande, e disse para Tobias: fica na sala, é uma suíte para você. O texto diz: e quando eu fiquei sabendo, fez o quê? Joga duro aí, minha irmã. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias. Não tem conversa, não tem negociação com Tobias. Essa cama está fazendo o que aqui? Puf, para fora. Eu acho que alguém olhou de Neemias endoidou. Endoidou, mas aqui o inimigo não vai fazer ninho na casa de Deus. Na casa de Deus, inimigo não vai fazer ninho. Se precisar pegar e jogar fora, a gente joga. Mas Tobias não tem moral aonde ele não faz parte. Cuidado que às vezes você está dando moral a Tobias para fazer ninho aonde não deve. E tem gente que é tão gente boa, né? Pastor, hoje eu li no culto doméstico que depois que Ezequias foi curado, aí o rei de Babilônia mandou um exército não, uns representantes, agradecer a eles: rapaz, viemos aqui,
dar a você uns presentinhos. Aí Ezequias disse assim: ó, rapaz, já que você veio, deixa eu lhe mostrar tudo que eu tenho. Olha a minha casa, olha meu cofre, olha minha cama, olha onde eu durmo, olha onde eu como, olha a minha despensa, olha meu gabinete, olha não sei o quê. Aí o profeta Isaías olhou e disse: endoidou, foi? Voltou lá e disse: quem foi que teve aqui? Ele disse: um pessoal que veio de Babilônia. E você mostrou o que para eles? Mostrei tudo que eu tinha. Pois assim diz o Senhor: vai chegar o dia que Babilônia vai pegar tudo que você mostrou. Não sei se você tem coragem de entregar a profecia, mas faça. Vá por mim, vá por mim. Olhe para o seu irmão e diga: está na hora de desmanchar o ninho de Tobias. Está na hora de desmanchar o ninho de Tobias. Vamos lá. Não negocie sua autoridade. A quem Deus confiou a promessa, Ele requer autoridade para tomar decisões. Não deixe que o mundanismo, o materialismo contamine a promessa ao qual Deus lhe deu para cuidar. Vamos ver o que está escrito, Esdras, capítulo 10, do versículo 1 ao 4. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. O que mais? Depois do choro de Ismael. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos constrangido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem ao povo dessa terra. Mas, quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremeram diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levanta-se, pois isto é incumbência sua, e nós... Secanias olhou e disse: tem gente que casou com gente que não era para casar. Misturou, casou judeu com não judeu. Tem mulheres aqui estrangeiras contaminando a herança. Vai ter que botar para fora. Mas é incumbência sua. Tem gente que assumiu liderança e fica passando responsabilidade para os outros. Não, faça aí. Não. Quem tem que fazer é você. Ô pai, mãe, quem tem que botar regra lá dentro daquela casa é você. Quem tem que botar regra, o que essa menina, esse rapaz, esse menino vai assistir ou não, é você. Aí tem uns pirrazinhos com 12 anos que já pega o controle e diz: bora, vai dormir, coroa, com o pai. E o pai vai dormir. Esse menino de hoje em dia. E o menino 3 horas da manhã assistindo o que não deve. Não, é você. É você que tem que tomar autoridade. É você que tem que tomar o controle. Deus colocou na sua mão a autoridade. Senhores obreiros, líderes de departamento, presbítero, dirigente de igreja, o comando está na sua mão. Olhe bem, quem está cuidando da promessa tem que ter cuidado com o politicamente correto. Essa é a causa do fracasso de muitos. Querem agradar a todos e se esquece que tem uma promessa e que deve, acima de tudo, agradar a Deus. Agora, o politicamente correto, você não pode agir, porque qualquer atitude que você toma, aí alguém já invoca: cadê o amor? Cadê o Deus de amor? E agora a gente está vivendo numa sociedade que você tem que dizer que pecado está liberado, que você tem que dizer que quem ama pode fazer o que quer, porque Deus é amor. Pronto, vamos ler um versículo do Deus que é amor. João capítulo 2, versículo 15 e 16. E tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio.
o Deus de amor, quando precisou agir, o Deus de amor, quando precisou colocar as coisas no lugar, o Deus de amor, quando precisou cuidar daquilo que era da função dele, já fez um chicote e disse: bora, cai fora daqui, saia daqui, a casa do meu pai é casa de oração. A politicamente correta, a linguagem politicamente correta, ele quer dizer a você que você pode deixar tudo rolar solto em nome do amor, mas o Deus que é amor também é justiça, e quem está cuidando da promessa tem que ter habilidade. Mas vamos andando. Quem tem promessa morre. Quem tem promessa morre. Aí chegou a vez agora de Abraão, 175 anos. Agora só morre. Eu vou tratar 3 coisas aqui sobre o profeta morrer. Primeiro, quando cumpre a missão. Levanta as 2 mãos e diga: eu só vou morrer. Tá fraco, quando fala de morte. Tem gente que não pode nem ver o cemitério, que já está desmaiando. Bora, levante a mão e diga: eu só vou morrer quando eu cumprir minha missão. Pronto, então diga para ele: fique em paz. Enquanto você não cumprir sua missão, ninguém toca em você. Está protegido, está guardado pelo sangue de Jesus. Agora, Abraão cumpriu a sua missão, e quando cumpre a missão, morre. Abraão cumpriu a missão com 175 anos. Viveu um bocado, não foi? Agora bora lá. Jesus morreu com quantos anos? 33, porque a missão de Jesus foi cumprida com quantos anos? 33. Então diga para o seu irmão: tu não sabe o teu prazo. Ninguém sabe, porque fala assim, 175 anos, sim, eu vou viver muito. Mas de acordo com a missão que cada um tem. Tem uns que, Abraão, 175 anos. Jesus, 33. Então, quando chegar o dia da missão, morre. Tem gente que pensa que porque é profeta é imortal. Um dia desse eu vi uma irmã dizendo: pastor, porque assim a gente pode pegar o que é mortífero e pode beber. É só orar. Pronto. Beba. Beba. Viu? Beba, que depois a gente vai cantar o hino. Junto ao trono de Deus preparado. Tem chamada, mas quem tem chamada morre. Primeiro, quando cumpre a sua missão. 2, tem caso excepcional. Preste atenção, irmãos. Tem gente que no caso aqui, que eu vou ler, tem uma promessa que para ele morrer, ele tem que ver aquilo ali. Só tem um texto na Bíblia que fala de um homem, em um caso excepcional, que diz a ele: você não vai morrer até você ver. No dia que você ver, aí você está preparado para morrer. Lucas capítulo de número 2, versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Pronto. Quando Maria e José levou Jesus, que ele pegou nos braços, ele disse: pronto, chegou meu dia. É apresentando e morrendo. Glória a Deus. O meu prazo era só ver a salvação de Israel. Agora tem 2 casos excepcionais. Que tinha promessa, tinha missão e não morreu. Enoque e Elias. Só teve esses 3 casos. Um sabia o dia que ia morrer, que era o dia de ver o que Deus falou. E os outros 2 não morreram. Um foi transladado e outro foi levado pelo Senhor. O resto, todo mundo tem um dia de morrer. Então cuidado com essa história que quem tem promessa não morre. Que tem muita gente chegando no céu, todo cheio de história. O que é que eu estou fazendo aqui? Seja bem-vindo do meu Pai. Mas eu ainda tenho umas promessas aí. Eu pensei que eu ia poder botar o carro a 200 por hora. Tem gente que pensa que tem promessa. Um dia desse tinha um irmão andando comigo e disse: pastor, me disseram que com o senhor a gente pode correr, né? Que o senhor tem promessa. Eu digo: eu não sei não, meu irmão, sei não. Sei não, porque você pode ficar e eu ficar vivo. Tem gente que compreende as coisas tudo errado, né? E tem também os rebeldes. Pastor, e tem promessa. Quem tem promessa morre sendo rebelde antes de se cumprir? Morre. O povo de Israel recebeu uma promessa que entraria na terra prometida. Recebeu ou não recebeu? Quem entrou? 3. Foi 3? 3. Você, que é 2, né? Josué e Caleb. Nem Moisés
entrou. Por quê, pastor? Porque foi rebelde. Tem gente que recebeu uma promessa de Deus, tem gente que recebeu algo de Deus, mas está brincando com a vida. E Deus não vai ficar o tempo todo ali do teu lado, te protegendo e te guardando, e o cara pulando terceiro andar, eu tenho promessa, e pufo, eu tenho promessa, vai pra balada, eu tenho promessa, come o que não deve, eu tenho promessa, namora com todo mundo, toma ousadia com mulher casada. Uma hora dessa, meu filho, tu vai sobrar. Não, pastor, mas eu tenho promessa, eu faço isso tudo porque eu tenho promessa. Quem tem promessa e está rebelde, morre antes de se cumprir. Diga comigo assim: o segredo da promessa é ser fiel, é obedecer. Ok, vamos lá. Clame e não reclame. Tem gente que aprendeu a reclamar, tem gente que a cara dele já é uma reclamação. Tem gente que aprendeu a reclamar de uma tal forma que você olha para a cara dele e já vê reclamação. Ele reclama de tudo. Se ele chega na igreja, tá frio. Misericórdia, tá frio, meus ossos, tá tudo doendo, meus ossos, eu acho que eu não vou poder ficar aqui. Se tá quente, misericórdia, eu não tô aguentando, tá dando uma agonia no juízo, eu acho que eu vou ter que ir embora. Se a palavra tá boa, misericórdia, não vai acabar não, eu vou morrer empanzinado hoje. Se tá ruim, tá faltando graça. Se a corda tá fazendo sol, misericórdia, o dia hoje vai ser terrível. Se tá fazendo chuva, eu vou morrer porque eu não posso pegar frio, eu não posso, reclamando de tudo. Agora olhe para mim no versículo de número 21. Olha o que diz o versículo de número 21 de Gênesis. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Diga comigo: Isaac orou insistentemente. Ou seja, orou. E quando Deus pensou que ele ia desistir, ele estava orando de novo. E orou até Deus abrir a madre de Rebeca. Pega na mãozinha do irmão e diga: ora até Deus fazer. Mas não reclama, não fica reclamando, não fica murmurando. Irmão, tem gente hoje murmurando de tudo que pediu a Deus. Tem gente que tudo que queria a Deus era um trabalho. Hoje já vai para o trabalho. Misericórdia, escravidão. Eu não sei, eu acho que eu vou morrer. Morava num barraco. Me dá uma casa, Senhor, uma casa. Aí Deus deu uma casa agora. 3 andares. Diz que queria uma casona. Uma casa, um triplex, Lula. E tá lá com o triplex. Aí agora eu tô todo escadeirado, essa casa vai me matar. Reclamando do que tudo que pediu a Deus. Senhor, me dá um marido assim, um marido abençoado, um marido... Um dia uma irmã chegou para mim, olha o que aconteceu comigo. Uma irmã disse: pastor, o meu sonho é casar com um obreiro. É seu sonho, minha irmã? É. Eu digo: Deus vai lhe dar. Olha, irmão, Deus deu a ela um obreiro. Mas pensa num obreiro trabalhoso. Era o bichinho não sabia se arrumar. O bichinho era meio azoado do juízo. Não é tu não. O bichinho era uma luta, o bichinho. Uma luta. Aí ela casou e tal. O bichinho só chegava tarde em casa e queria falar com os irmãos tudo, terminava o culto e falava com um, falava com outro. Quando foi um dia, ela me disse: pastor, não aguento mais. Eu digo: o que foi? É muito trabalho, pastor. Olhe bem. Quer falar com todo mundo quando termina o culto? Quer ir para a igreja todo dia? Não sabe se arrumar. É azoadinho. Eu disse: a senhora pediu para casar com quem? Ela disse: com um obreiro. Eu digo: e ele é o quê? Obreiro. Eu digo: então dê glória. Tem gente que tudo que quer. Irmão, quem casa com Rebeca tem que aprender a orar para Deus abrir a madre de Rebeca. Não adianta ficar reclamando que a madre de Rebeca é fechada. Isso não vai abrir madre de Rebeca. Para abrir madre de Rebeca, só o Deus que tem a chave na mão. Então vai orar. Gente que reclama de tudo. Clame. A chave que abre qualquer porta é o clamor. Está lá, a mulher foi lá e clamou ao profeta Eliseu.
eu quero que o senhor faça alguma coisa. Não reclame. O vírus da reclamação leva você à murmuração, e a murmuração leva à destruição. Tem gente que já acorda assim, misericórdia, misericórdia, é tanto trabalho, é tanto trabalho. Um dia desse eu vi um cantor famosíssimo, que fez sucesso aí pelo mundo afora, Brasil afora. Ele morando numa casa de eternite, não sei quem viu aqui, de eternite, com a lâmpadazinha em cima, um calor terrível, e ele dizendo aqui, pessoal, ó, para quem anda reclamando aí dos aviões, para quem anda reclamando igual eu reclamei um tempo atrás, dos hotéis que a gente ia, reclamava de tudo, reclamava das escalas, reclamava do hotel, que era não sei o quê. Onde eu moro hoje, ó, a minha casa hoje, é aqui que eu moro, pessoal, viu? Você que tem seu show, você que vai para e está reclamando da vida igual eu fiz. Olha onde eu estou hoje, olha como eu estou hoje ninguém me convida, olha a minha casa. Essa noite Deus está tratando com alguém aqui. Você tem uma promessa na mão e está reclamando. Eu cumpri o desejo do teu coração e tu está reclamando. Eu te dei o que tu me pediu e tu está reclamando. Eu abri a porta para você, você está reclamando. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Todos nós seres humanos corremos o risco de pegar esse vírus aqui. Um dia desse eu fui pregar num lugar, peguei um avião, cheguei lá já em cima da hora, e quando o irmão chegou, a primeira coisa que minha natureza queria dizer rapaz, uma correria dessa, da próxima vez não dá nem para pregar. Aí Deus me lembrou, Deus disse, o que era que tu mais queria fazer? Eu digo, viajar para pregar. Ele disse, não, dê glória. Dê glória. E usando glória. E o irmão disse, tudo bem, pastor? De glória. Ele pensou que eu sou espiritual. Não, eu estava clamando o sangue para o vírus não me pegar. Olha para o seu irmão e diga, cuidado para esse vírus não te pegar. Dá glória a Deus. Eu preciso dizer uma coisa aqui. O sonho teu era ter um filho, né? Aí Deus te deu um filho pimenta misturado com malagueta. E agora tu tá liberando palavra de maldição. Dê glória, dê glória. Diga, Senhor, amansa o vaso, toca no vaso, trabalha no vaso. Mas não murmura. Não murmura. Tudo tem seu preço. Isaac tinha Rebeca, mulher trabalhadora, mulher abençoada, mas o ventre era estéril. E aí Isaac murmurou até Deus abrir a madre de Rebeca. Não foi assim não? Não, divorciou dela e casou com outra. Não? Isaac trocou de mulher. Mandou embora para casa dos pais. Disse que ela não valia nada. Isaac fez o quê? E Deus. Se me pirraçar, eu pirraço vocês. E Deus. Olha para o seu irmão e diga, pode orar que Deus. Pode orar que Deus vai abrir, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai trazer. Mas não murmura. Quebra de paradigma. Quem está cuidando de promessa tem que ter cuidado com quebra de paradigma. Olhe para o seu irmãozinho com a carinha de profeta, zangado, e diga para ele, se prepare. Tem coisa que Deus vai fazer que você não vai entender. Fique na sua. Versículo de número 22. O que é que diz o versículo 22? E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se é assim, porque só eu sou assim. Ó, Rebeca não era brincadeira. E foi lhe perguntar ao Senhor. E o Senhor disse, é 2 nações dentro do teu ventre. Diga comigo, até aí, normal. Irmãos, quem fez a ultrassom de Isaac e de Jacó e Esaú foi Deus. Naquela época não tinha ultrassom. Aí Rebeca viu os meninos brigando dentro do ventre, um dava suco, chute no outro, e ela viu aquela guerra. Rapaz, por que essas coisas só comigo? Eu vejo a mulher ficar grávida aí, não tem isso. Minha sogra não me disse que não tinha isso. Apesar, deixa eu ver, minha sogra já tinha morrido.
Tem que lembrar na hora. A sogra já tinha morrido, ela não teve sogra. Não teve sogra. Teve Quentura, que era a mulher, mas a sogra já tinha morrido, porque quando ela casou, Sara já tinha morrido. Mas sou eu com essa guerra. Senhor, essa guerra é o quê? Deus disse, tem 2 meninos aí dentro. Deus deu a ultrassom. Deus, além de dizer que era 2, ainda deu sexo. É 2 meninos. Estão lutando. Aonde é que está a quebra de paradigma? E fique sabendo que o menor vai mandar sobre o maior. Olhe para mim. Quem nascia primeiro era quem mandava. Mas quem está debaixo de promessa, Deus pode quebrar o paradigma. Sabe o que Deus estava dizendo? Rebeca, o primogênito não nasce com a promessa. Quem nasce com a promessa é o menor. Quebra de paradigma. Deus sabe o que está acontecendo com você e em você. Pergunte a Ele: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que só comigo é isso? Senhor, por que os outros que casou não teve que passar por isso? Por que os outros que teve um filho não teve que passar por isso? Deus tem a resposta. Você já pensou se Rebeca fosse igual a algumas mães que tem aí? Bate na barriga, seus miseráveis, cala a boca, Satanás, fica, vai demônio. Não, ela foi falar com Deus e Deus disse, tem 2 nações aí dentro. E o menor vai mandar sobre o maior. Deus escolhe quem Ele quer. Mas é menor, mas é escolhido por Deus. Talvez não seja a sua preferência, mas é escolhido por Deus. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Não importa a posição, e sim a promessa. Eu gostaria que você compartilhasse isso com os 2 irmãozinhos. Diga para ele assim: não importa a posição, o que importa é a promessa. Tem gente que é mais velho, mas a promessa está com o mais novo. Tem gente que chegou primeiro, mas a promessa está com quem chegou depois. Tem gente que tem tudo para ter, mas a promessa está com quem não tem nada para ter. E daí fica zangado: não, mas eu sou mais velho. Não tem uns irmãos na igreja? Estou desviado porque o pastor consagrou a diácono um menino, e eu já um coroa, não saio de auxiliar. Dê glória, meu irmão. Você já viu uns irmãos ficar atribulados? Eu sou diácono a vida toda, chegou uns guri, agora, e o pastor já consagra presbítero. Fique sendo um diáconozinho, senão você vai virar um diacho, porque de tanto murmurar, você vai virar um diachinho. Sabe qual é o problema de muita gente? Olhe para mim, quem está cuidando de promessa tem que entender que quem escolhe é Deus, não é tempo. Não é tempo. Tem gente que tem menos tempo que você, mas tem a promessa. Tem gente que chegou agora, mas tem a promessa. Tem gente que é mais novo, mas tem a promessa. E quem não entende isso fica atribulado na obra. Eu não concordo, mas Deus não precisa que você concorde. Deus não precisa da aprovação de ninguém para fazer o que Ele quer fazer, porque Ele é soberano, a obra dele, Ele é Senhor, e quem está cuidando da promessa tem que entender. Tem gente que luta tanto para ter posição. O segredo é unção, não é posição. Eu digo sempre que se o segredo de Deus estiver com quem está na portaria, o porteiro chama mais atenção do que o pastor que não tem unção. Daqui a pouco as irmãzinhas descobrem que quando o porteiro bota a mão na cabeça, Deus faz a obra. Pronto, todo mundo bota a mão na minha cabeça. E o pastor está lá. O segredo está na porta. Porque o segredo não é o tamanho, não é a idade, não é a posição, é a unção, é a chamada, é a promessa. E isso é coisa de Deus, irmão. Isso é Deus que escolhe. Eu vou fazer uma perguntinha aqui. O que foi que Jacó fez para Deus escolher ele em vez de Esaú? Perguntinha. Começar do púlpito aqui. Deus fez o quê? Jacó fez o quê? Jacó orava no ventre e Esaú não orava, não era assim? Não, deixa eu perguntar do outro lado aqui, que o outro lado aqui é os universitários. Jacó fazia jejum e Esaú não era assim? Aí Deus olhou e disse, esse menino vai longe, que esse menino ora. Foi assim? Não, irmão, Jacó era murro em Esaú. E Esaú revidava, pão! Eles estavam brigando no ventre.
Mas Deus olhou e disse: esse aqui, eu vou usar esse aqui. Esse aqui vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. E alguém dizendo: mas é agarrador de calcanhar para você, para mim é Israel. Mas esse aí não vale nada para você, para mim é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um escolhido de Deus. Vamos lá, para a gente encerrar a mensagem de hoje. 1, 2, 3 já. Não adianta ser preferido dos homens. Diga comigo: o xodó de Isaac era Esaú. Agora eu vou fazer uma perguntinha, só quem vem para a escola dominical. Mas quem foi mesmo que Deus honrou? Você pode ser o preferido do pastor, mas se não for de Deus, o preferido de Deus passa por você, ainda dá tchau, pipi. Ame seu pastor, respeite seu pastor, valorize seu pastor, mas prefira ser preferido de Deus. Isaac olhava para Esaú e disse: esse menino tem sucesso. Por quê? Porque Esaú fazia uma caça que ele gostava. Já Rebeca olhava para Jacó e dizia: esse é o meninozinho da mamãe. Vai longe. Eu não sei aqui, eu tentei fazer um estudo aqui hoje, não deu tempo. Outro dia eu vou fazer isso. Se na verdade ela fazia aquilo por ela lembrar da promessa que ela havia recebido, ou se era falta de sabedoria. Mas mesmo que fosse pela lembrança da promessa, a forma como ela fazia estava errado. Porque ela terminou fazendo malabarismos para poder cumprir aquilo que Deus havia dito para ela que faria. Tem gente que é escolhido e preferido de muita gente, mas a unção de Deus não depende de como é o teu nível de relacionamento. Tem gente que fica: pastor, mas tem um bocado de gente na igreja que não gosta de mim. Gente, dê glória a Deus, irmão, é assim mesmo. Não sai por causa disso não. Agora, Deus está satisfeito com você? A promessa de Deus está ali pé na sua vida? Você sabia que tem muita gente que passou a vida inteira aqui, ó, porque não era o preferido da mãe, aí viveu disputando com o irmão o tempo todo, aí levou isso para a vida, não era o preferido do pai, não era o preferido da avó, e passou o tempo todo ali tentando chamar a atenção? Essa noite Deus está dizendo: quem tem promessa não precisa disso, você já tem o dispositivo para ser o que eu quero. Ter e não valorizar, não adianta você ter e não valorizar. Diga comigo: Esaú tinha, mas não valorizava. Não valorizava. Tem gente que tem, por exemplo, tem gente, irmão, que ele tem um dom, que não precisa fazer esforço para cantar, não. Abre a boca, o som sai. Já tem gente que pro som sair, fica vermelho. E o som sai amarrado. Mas às vezes quem tem um dom tão extraordinário que só precisa abrir a boca e o som sai, não valoriza. Não valoriza. Aí tem um Jacozinho que não tem lá essas coisas todas, mas quer. Aí Deus vai dando graça, Deus vai ajudando. Rapaz. Então tem gente que é igual a Esaú. Ele tem, mas não valoriza. Você valoriza o que Deus lhe deu? Você valoriza a chamada que Deus lhe deu? Você valoriza uma unção que Deus lhe deu? Você valoriza as oportunidades que Deus te deu? Você valoriza isso? Você valoriza o cargo que Deus deu a você para servir a Ele na sua obra? Ei, meu irmão, você valoriza a esposa que você tem? Irmã, você valoriza o marido que você tem? Tem mulher que só olha para o marido: é chato, porco, violento, nojento, não sei porque eu casei. Aí depois que morre, é o amor da minha vida. Porque não sabe valorizar enquanto tem. 3, troca a bênção por um momento. Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Matou a fome, mas matou o futuro também. Entrou para a história como um homem leviano.
Um homem que desprezou o que Deus havia dado a ele. E para encerrar, não precisa. 1, 2, 3 já, só as mulheres, não precisa. Não, primeiro, fique ligado, minhas irmãs, fica ligado. Não precisa. As irmãs ainda estão rindo, oh Deus, não dormindo. 1, 2, 3 já, não precisa. Olhe para o seu irmãzinha, só as irmãs, os irmãos não se metam nisso agora, deixa as irmãs ser tratadas. Olhe para a sua irmãzinha e diga: não precisa cantar igual ninguém, não precisa pregar igual ninguém. A unção de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Para de competição besta, é a unção que faz a diferença. Jacó queria a vida toda ser Esaú. Tudo que Jacó queria era ser Esaú, mas ele já tinha chamada para ser Israel. Os homens, 1, 2, 3 já, não precisa. Não, teve uns 2 que estavam ligados, uns 3 vieram assim, atravessaram na frente. Não precisa. As irmãs, não se metam agora, é tratamento de homem. Olhe para o seu irmão e diga: não precisa aproveitar a fraqueza de ninguém, puxar tapete de ninguém, fazer fofoca de ninguém, para poder crescer. Porque o que vai fazer você crescer é a chamada de Deus, é a bênção de Deus, é a unção de Deus. Tem gente que é igual urubu. Não pode ouvir falar de uma fraqueza que ele já está lá. Tem gente que é assim. Se ele sabe que o irmão está zangado com o pastor, no outro dia ele já chega. Aí diz: ô, tudo bem? O pastor já esteve aqui. Ô demônio, faz tua visita. Para de perturbar a vida do irmão. Tem gente que é igual urubu. Urubu, quando ele sabe que você está triste, ele já chega. Tem gente que é tão esperto que ele olha para você no culto e diz: está triste. Eu acho que ali deve ser alguma luta. No outro dia já chega: Pai do Senhor, tudo bem? Eu estou notando que nunca mais tu pregou. O pastor está te marcando, é? Aí o irmão já olha assim e diz: parece. Esse rapaz, ele também está me pisando já faz tempo. Porque tem gente que aproveita, é como urubu. Você, irmão, quem é que manda o zap para o urubu que morreu alguém? Existe algum zap? Deve ter um urubu-chefe, que diz: olha, tem uma carniça dentro de um mato, ninguém sabe, o urubu descobre. Tem gente que é maligno, ele descobre que você está meio triste com alguma coisa, e ele já chega para tentar atrapalhar você. Não precisa esperar ninguém fracassar. Tem gente que fica torcendo para alguém dar errado, para poder ele crescer. Quem tem chamada sabe que quem vai fazer você crescer é o céu que vai fazer. Em terceiro lugar, quem cuida da promessa não precisa dar jeitinho. 1, 2, 3 já. Quem cuida da promessa não precisa dar jeitinho. Pega na mão do teu irmão e diga: não precisa enganar, não precisa se aproveitar, é só esperar. Quem vai fazer é Deus, quem vai abrir a porta é Deus, quem vai cumprir a promessa é Deus. E se coloque de pé dando glória. Não, senta. Eu falei: se coloque de pé dando glória. Você perdeu a vitória agora, irmão. Pelo amor de Deus. Você ficou ligado, você veio ouvir a palavra. Aí eu digo: fique em pé dando glória. Você levanta. Tem irmão que levantou se ajeitando a roupa. Não, mas dando glória. Fique em pé dando glória para receber o milagre. Levanta as duas mãos para o céu e diga comigo: eu estou cuidando de promessa. Eu estou de posse de promessa, e eu tenho que cuidar bem. Eu não preciso de jeitinho, eu não preciso de armação, porque o que me prometeu é fiel. Agora vira para esse irmãozinho que está perto de você e diga: está cuidando de Isaac? É, filho? Então cuida bem, viu? Cuida bem. Diga para ele assim: não deixe os urubus se aproximar de Isaac. Os filhos de Quentura estão com raiva de Isaac. Afaste Isaac dos invejosos. Protege Isaac.